O outro catequista, maravilhado com o que havia acontecido, disposto a dar sua vida pelo Senhor, permaneceu vivo. E quando ele voltou à paróquia, nos encontramos com o pároco. Estávamos lá também. E ele contou essa sua experiência, e ele estava emocionado, estava maravilhado, estava realmente. Não sabia o que dizer. E eu pensei, uau, mas o que aconteceu com esses catequistas poderia ter acontecido comigo, poderia ter acontecido conosco também. E pensei, e eu, como eu teria reagido se tivesse acontecido comigo? Não sei, não sei. E pensei também nisso. Nós talvez nunca seríamos chamados a jogar no chão a palavra de Deus. Nunca seríamos chamados a pisar, a cuspir sobre ela. Mas pensei, e quem sabe, talvez haja algumas palavras do Senhor que são pouco difíceis, um pouco duras de colocar em prática, e então eu as ignoro. Não gosto delas, não quero colocá-las em prática. São um pouco duras. Não estou cuspindo sobre esta palavra, mas mentalmente, espiritualmente, estou cuspindo sobre esta palavra. Estou pisando sobre esta palavra. Talvez, fisicamente não tenhamos esse tipo de experiências, mas muito provavelmente é fácil ignorar certas palavras que o Senhor nos diz. E o Senhor nos diz que quem tentar salvar a própria vida a perderá, enquanto quem a perder a manterá viva. E naquele vilarejo, a experiência daquele catequista que estava disposto a dar a vida pelo Senhor despertou muitos outros catequistas dispostos a dar a vida pelo Senhor, pelo próprio Senhor que deu a sua vida por nós. Mas então se torna uma corrente de amor, uma corrente de vida que fecunda os outros. E Jesus continua e diz: E eu vos digo, naquela noite 2 estarão juntos. No mesmo leito, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no mesmo lugar, uma será levada e a outra deixada. Ou seja, Jesus, por que diz isso? Ele quer nos lembrar que a irmã morte entre aspas, é a porta que nos permite entrar na vida eterna, que essa irmã faz parte da vida cotidiana. Devemos conseguir conviver com ela, e chega para todos, e chega quando quer. Até os monges diziam-se todas as noites mutuamente: lembre-se de que você deve morrer, lembre-se de que você deve morrer. Ajuda! Ou seja, a memória da morte ou se torna uma angústia que paralisa, ou se torna um profundo exercício de realidade. De fato, se cada um de nós começasse a pensar, por exemplo, que lhe resta apenas 1 ano de vida, faria escolhas bem precisas, começaria a amar ao máximo, a fazer algo, e ao mesmo tempo, se pensasse que faltam apenas 6 meses para o fim de sua vida, faria muitas obras essenciais, muitas escolhas essenciais, não perderia tempo em uma coisa ou outra. E assim por diante, até pensar que no final há o ato de saber que temos apenas o nosso hoje. Porque ninguém nos diz se amanhã estaremos vivos. E se eu viver plenamente o meu hoje, o meu agora, não posso esperar tanto. O que é bom fazer, farei amanhã. Não, eu faço agora por quê? Porque eu não sei se estarei aqui amanhã ou não. Quão importante é viver o nosso hoje. Deus é o eterno presente. E é no eterno presente, é no presente que eu vivo, no Senhor. E não tenho medo de nada. A memória saudável da morte torna cada instante da vida irrepetível. E então, cada beijo seria dado como o único beijo. Cada abraço seria dado como o único abraço. Cada gesto de amor é o meu último e único gesto de amor. Eu faço com intensidade.
Nesse sentido, lembro que uma vez fui a uma igreja para celebrar a missa na sacristia. Enquanto me vestia com os paramentos para a celebração, vi um bilhete pendurado na parede que dizia: Sacerdote de Jesus Cristo, se você está prestes a celebrar a missa, celebre esta missa como se fosse a sua primeira missa, celebre esta missa como se fosse a sua última missa, e celebre esta missa como se fosse a única missa que você tem. Uau! Nunca vou esquecer isso. Ou seja, toda vez que celebro a missa, toda vez que celebro o encontro pessoal com Jesus, que se faz presente na palavra, que se faz presente em seu corpo, em seu sangue, com sua alma, em sua divindade, eu a celebro como se fosse a minha primeira missa, com toda a maravilha e a surpresa que eu havia sentido. Ainda me lembro que quando celebrei a missa e disse as palavras da consagração, este é o meu corpo, este é o meu sangue, pensei. Mas eu emprestei a boca a Jesus. Ou seja, estou falando na mesma pessoa de Cristo, porque este corpo não é o meu corpo, é o corpo de Cristo. E ainda me lembro que me ajoelhei. Fiquei emocionado diante dessa presença do Senhor, que, alguns dias antes da minha consagração como sacerdote, essas palavras não teriam nenhum valor. Celebre a missa como se estivesse celebrando a sua primeira missa, com a mesma intensidade. Celebre sua missa como se fosse a única missa. Única missa. Celebre sua missa como se fosse a última, ou seja, com todo o meu ser. Não a celebre por hábito, pensando, minha nossa, isso também tenho que fazer. Não. É um encontro pessoal com o Senhor, com o Deus da vida, e é importante viver com a consciência de que hoje estou aqui e amanhã não sei se estarei. Então, se eu viver dessa forma, vivo, com profundidade cada encontro, e assim, cada pecado, cada erro dos outros seria mais facilmente perdoado, porque diante da possibilidade da morte, quantos ainda teriam coragem de manter essa força e o desejo de não perdoar? Quem o faria? Ou, diante da vida eterna, coloco também dúvidas sobre perdoar o irmão ou não. Obviamente, tudo isso parece e pode parecer exagerado. Mas me parece importante que tudo isso nos serve para entender a verdade fundamental. De fato, deveríamos levar nossos raciocínios e nossas escolhas até as últimas consequências. E então entenderíamos o valor do que o Senhor nos está dizendo hoje. Eu vos digo, naquela noite 2 estarão em uma cama, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão nos campos, um será levado e o outro deixado. A Jesus. Com essas palavras, ele está indicando o que fazemos durante o dia. E nosso dia é composto de descanso e trabalho, que representam justamente os 2 tempos opostos que abrangem toda a vida da pessoa, como a casa e o campo, que representam o fato de estarmos frequentemente dentro e fora de nós mesmos. Significa em todo lugar. E assim, cama e moinho significam sempre. Tanto se você estiver descansando, quanto se estiver trabalhando. O momento, portanto, da passagem para o reino de Deus ocorre em todo lugar, em todo tempo, em cada momento de nossa vida, toda a vida humana em sua cotidianidade. E o lugar é o tempo da decisão para o reino de Deus. E o lugar é o tempo em que eu entro no reino de Deus para sempre. E tudo, sempre, metade e metade, 50 e 50. Não apenas a possibilidade de sermos aceitos ou deixados, mas a possibilidade de que uma doença nos torne pessoas melhores ou piores, que um gesto de amor nos torne menos egoístas ou mais possessivos, que uma doação seja usada para o bem
ou para o mal. Cada coisa nesta vida está sempre contida nos 50 e 50. E eu, em cada momento da vida, posso me perguntar: e eu de que lado estou? De qual lado escolho estar? No bem ou no mal? No amor altruísta ou no amor ou no egoísmo? E então perguntaram a Jesus: onde está o Senhor? Ou seja, os discípulos sabem que Jesus é o Senhor e o reino de Deus já veio. Mesmo que de forma não tão aparente, de forma oculta, por isso não lhe perguntam quando virá, onde se manifestará em sua glória. E Jesus lhes disse: onde estiver o cadáver, ali se reunirão também os abutres. Uau, ahaha, essa resposta parece bastante enigmática, e é. Alguns pensam que se trata simplesmente de um provérbio popular, que significava mais ou menos o que diz também um de nossos provérbios: onde há fumaça, há fogo. Bem, assim é. E de qualquer forma, o que é o cadáver? O cadáver em si é um corpo sem vida, é o corpo sem seu fio vital, é o corpo sem o Espírito Santo. E como os abutres se reúnem sobre o cadáver, assim o reino de Deus se manifesta no lugar que chamamos de morte, que é a porta que nos leva, que nos permite entrar na vida eterna. O reino de Deus se manifesta no lugar da passagem da vida terrena para a vida eterna. Mais adiante, o próprio evangelista Lucas, no capítulo 23, versículo 51, fala de José de Arimateia, que era membro do Sinédrio, que não havia aderido à decisão e à ação dos outros fariseus e escribas e esperava o reino de Deus. E com ele, o que faz? Obtém o corpo de Jesus e o remove da cruz, o envolveu em um lençol e o colocou no sepulcro. Lá. Diz Jesus: naquele momento de máxima dor pelo desapego físico, se manifesta plenamente o reino de Deus. Para aquele que na terra se deixou guiar pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus e por ele se deixou guiar, o Espírito do amor, para essa pessoa se manifesta o reino de Deus. Por quê? Porque continua o caminho iniciado ao entrar no reino de Deus, aquele reino que tentou construir durante a vida. Onde estiver o cadáver, ali se reunirão também os abutres. Isso pode ser do ponto de vista positivo, mas também do ponto de vista negativo, ou seja, para aquele que se deixou guiar pelo espírito do mal, fazendo-o se apegar às coisas do mundo, rejeitando o Senhor da vida, está lá, diante deste corpo sem vida e se manifesta o reino das trevas. As pessoas que desejaram crucificar o Senhor, viveram nas trevas e claramente se gritaram contra o Senhor da vida, se gritaram crucificá-lo, claramente eles mesmos se crucificaram. Onde está o cadáver? Ali também se reunirão os abutres e se houve essa escolha de não amor, na verdade, de ódio em relação ao Senhor da vida, continuam assim a própria vida, ou melhor, continuam a morte que carregavam dentro, para sempre, a menos que haja uma conversão ou um arrependimento. Hoje também, contigo, junto a ti, agradeço ao Senhor por esta sua palavra, que busca me preparar e nos preparar para o momento da separação, da nossa vida terrena, para entrar na eterna. E a palavra de Deus nos ajuda a ser livres do que nos aprisiona, do que não nos deixa voar, para que possamos ser livres para voar junto a Ele. No reino de Deus, no reino da paz, no reino do amor. Mas este reino da paz e do amor eterno se concretizará na medida em que, também aqui na terra, vivemos este estilo de vida. Pedimos sua bênção para que nos permita viver plenamente, com profundidade, cada momento que somos chamados a viver no dom de nós mesmos, no dom que temos.
com a consciência de que nossa vida não depende das circunstâncias externas, mas das escolhas que fazemos para enfrentá-las. E que Deus, um Pai rico em bênçãos e amor, faça resplandecer seu rosto sobre você e derrame sobre você e sobre aqueles que habitam em seu coração seu espírito de amor e de paz, concedendo-lhe a paz e a saúde da alma e do corpo. Que Deus te abençoe e te proteja, onipotente no amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá, boa vida, bom dia,